Estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o empresário Daniel Freire, que além de diretor do Grupo Mercúrio, é o presidente do Sindicato de Carne no Pará. E nós vamos falar justamente sobre o segmento de carne no nosso estado. Daniel, um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. É bom a gente falar de carne no Pará. Opa! Somos um dos grandes produtores e eu estava lendo agora que, de acordo com dados do Ministério da Agricultura, o Pará chegou agora definitivamente a ter o 4º rebanho do Brasil e muito próximo para conquistar o 3º lugar. Tirar Goiás da frente e conquistar o 3º lugar. Nós temos um rebanho monstruoso. Por que isso não se reproduz também em nível de termos um segmento rico, cheio de energia, de gás? Por que isso não se reproduz em exportação da carne paraense para o mundo todo? O que está faltando? Tem alguma coisa que está atrapalhando essa cadeia? Tem, Mauro. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Na realidade, o Pará tem evoluído no rebanho e a pecuária era da atividade das mais importantes para o estado. A gente percebe que ela está nos 144 municípios e com a pecuária você traz o desenvolvimento e a verticalização que é a indústria vai atrás. Então a indústria da carne, ela vai onde está o boi. Então, é a principal indústria do Pará, só perde para a indústria extrativista do minério, perfeito. Não é verdade? É a principal indústria, você vê, você tem indústria de São Félix do Xingu, você tem Santana do Araguaia, você tem São Geraldo do Araguaia, você tem aqui em Castanhal, você tem Paragominas, você tem Redenção, você tem Marabá, Eldorado, Rondon, ou seja... E os 4 cantos, o Pará está todo coberto, é que você diz, os 144 municípios mexem com a pecuária. Eles mexem com a pecuária e normalmente a pecuária é a atividade... Belém só faz comer, né? Só faz comer. E come pouco do que o Pará produz, Mauro. Come pouco, aí que está. É o que você está dizendo, a gente precisa de fato buscar mercado, porque o Pará ele consome só 20% do que ele produz. E aí, esses 80% a gente tem que atingir mercados que pagam. Por exemplo, mercado nacional, porque o Pará, como você mesmo comentou, a gente está engatinhando ainda. Nós só atendemos 36 destinos de carne exportação e só exportamos 60 mil toneladas no ano passado do estado do Pará para outros países. E com base e ênfase nos piores mercados que pagam no mundo, que é Egito, Hong Kong, é a base. Foi Hong Kong e Egito em segundo lugar. E aí eles pagam muito pouco, porque são países que também têm uma renda das famílias baixa, não é? Então a gente observa que o que está faltando para nós é mostrar, primeiro, uma união. A gente precisa unir. O pecuarista está passando por uma situação muito difícil, apesar de ter ampliado o rebanho, que há controvérsias, porque o IBGE... O valor não subiu. Não, o valor da arroba do boi subiu, mas poderia ter sido muito mais apreciado. A gente observa que nós temos desafios. Primeiro, melhorar a produtividade da pecuária e fazer com que ela se torne lucrativa para o pecuarista. Segundo, a gente precisa, vamos dizer, traduzir em números o trabalho perfeito que o Pará tem feito e único no mundo, que é o compliance socioambiental. O produtor de carne formal do Pará hoje... Não derruba uma árvore, é isso? Não derruba uma árvore. Além de não derrubar uma árvore, ele deu a cara para bater, porque ele é auditado anualmente. Aí, só advogado do diabo, mas por que já derrubou muito antes? Não derrubou muito antes, tanto que o Pará é o estado que mais preserva. O Pará hoje... E os pastos, como é que se faz tantas áreas de pasto? Isso foi na década de 60, 70, então nós derrubamos no passado. Mas como o mundo inteiro fez, não é? Sim, como então hoje nós chegamos a um equilíbrio. Mas, por exemplo, se a Amazônia hoje tem lá... o Pará hoje, você vê, nós temos terras já antropizadas do tamanho do estado do Paraná. E o Paraná, o PIB dele é muito maior que o do Pará. Então a gente poderia aproveitar essas terras antropizadas, já que ninguém precisa de derrubar mais nada, e nós não temos derrubado, inclusive as indústrias e os pecuaristas, para vender carne, eles precisam passar por um compliance. As indústrias, isso foi um ônus que nós assumimos em 2009, compromisso com o Ministério Público Federal, e temos cumprido de lá para cá, temos sido bem-sucedidos nas auditorias internacionais. Então nós temos o que provar. O problema é o seguinte, é que os mercados que o Pará vende, nenhum exige questão ambiental. A gente faz, mas não estamos valorizando o produto. Então, por exemplo, a Europa não compra nenhuma carne do Pará. Estados Unidos nunca comprou carne do Pará. E são justamente os que valorizam a questão ambiental. Que valorizam a questão ambiental. Aí a gente observa, por exemplo, você vê, a Noruega tem o Fundo Amazônia aí,
Daniel, então o erro não está em quem compra, sim em quem vende. Nós que não estamos sabendo vender, seria isso? Não é sabendo vender. Na carne, não é... Por exemplo, eu tenho a carne, ou seja, o Pará tem a carne, mas a gente, quem organiza e libera as licenças dos países que nós vamos exportar, não é o Pará. É Brasília. É Brasília, é o Ministério da Agricultura. Como é que funciona? Vou te dar uma ideia. Um país tem interesse em comprar carne do estado do Pará ou do Brasil. As embaixadas se comunicam e aí o Ministério da Agricultura bota a Secretaria de Relações Internacionais para tratar. Aí depois vem a parte técnica, que é a defesa animal, tratam e chegam num protocolo sanitário. Normalmente os países, eles jogam essa responsabilidade para Brasília. Falam, olha, me indica aí as plantas, me indica aí os estados que vão exportar. Então, como o Pará, ele foi um dos últimos estados, porque infelizmente todos os processos no Brasil começam do Sudeste. Então, nós fomos dos últimos estados na questão da fitosa, mas já vencemos a fitosa. Nós somos um estado de fronteira, nós estamos chegando agora, né, Daniel? Não, já tem tempo. Sim, mas quanto tempo tem a pecuária, por exemplo, em São Paulo e quanto tempo tem a pecuária no Pará? Então, nós temos que respeitar essa, vai chegar o nosso momento. Mas é que São Paulo já tem uma performance na exportação forte desde 2000, quando deu a vaca louca na Europa e depois a fitosa na Inglaterra. E nós nunca chegamos nesses mercados. Nós já estamos falando de 19 anos já, não é? Então já é um atraso muito grande. Então, Daniel, o setor tem que parar de cuidar de boi e ir para Brasília. Tem que pressionar politicamente a questão. É isso. A gente está com apoio. O governo do estado tem dado um apoio, ele está alerta para isso. O governador já nomeou o secretário de Agricultura para observar esse detalhe. Nós estamos apresentando números do setor. Inclusive, a gente precisa, já está numa reunião que foi feita nas federações de indústria e agropecuária, junto com o secretário, para a gente fazer um grupo de trabalho, de fato, e levar isto como um problema de sociedade paraense. Porque isso é a sociedade. Mauro, vou te dar um número. A gente pensa que, falando de carne, não tem nada a ver com isso. Veja bem, tem um município aqui no estado que tem 3 plantas frigoríficas. O Pará tem 22 plantas frigoríficas de inspeção federal e 16 de inspeção estadual. Isso gera 15 mil empregos direto, Mauro. 15 mil. Uma planta de inspeção estadual, ela gera em torno de 80 a 150 empregos. Uma planta, conforme você vai aumentando os processos e atendendo às necessidades dos mercados e de fato, verticalizando a produção, você pode chegar até 1.200 empregos numa planta dessa. Esse é o nosso objetivo. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, o município de Xinguara hoje tem 3 plantas frigoríficas de inspeção federal. Uma delas está fechada. Tem 700 funcionários lá nessa planta. E não é porque o cara é ruim, não é porque a lucratividade do negócio está ruim. Tem várias plantas frigoríficas. Dessas 22, eu acho que 5 ou 6 estão fechadas. E as outras estão com a capacidade ociosa, em torno de 60%. Então, a gente acredita que esse número, além da geração de emprego, o PIB, por exemplo, nós produzimos um extra de 850 mil toneladas que o Pará não consome. Se a gente vendesse 30% dessas 850 mil toneladas, por exemplo, para um mercado igual São Paulo. São Paulo vende a carne dele $1.200 por tonelada mais caro que a nossa. Se a gente vendesse 30% disso aí, isso dá mais de R$1 bilhão. O Pará só consome 20% do que produz. Isso. Ele tem 80% disponível para exportar, para vender fora. Isso. Tá. Então vem a seguinte pergunta. São Paulo está exportando muita carne. O Brasil exporta por São Paulo. E aí, o paulista não fica sem carne? A nossa carne não pode cobrir essa questão e abastecer São Paulo? A gente já faz isso, o Brasil já faz isso. Só que o problema é o que acontece. Nós estamos aqui, nós temos um problema logístico sério. A rentabilidade de vender para fora, de ser pago em dólar, é muito mais interessante do que ser pago em real. Seria mais ou menos isso? Depende do mercado. Isso depende do mercado. Por exemplo, o mercado do Egito hoje paga menos do que o mercado local. Do que São Paulo? Paga menos do que São Paulo. Então não tem por que exportar para o Egito. Por que a gente não cobra São Paulo? Porque o que acontece, essa aí é que está. Aí o problema é de lucratividade. Dos mercados que o Pará, por exemplo, o Pará exportou ano passado para 36 destinos. São Paulo exportou para 71, que pagam melhor. O preço médio da carne exportada do Pará foi $3,32. São Paulo, $4,36. Então dá $1, 1.200. E o que é que a carne de lá tem melhor do que a nossa? Nada. Não tem nada. Eles têm mais mercado. Porque
Eles têm mais vendedores, Daniel. Não é vendedor. Não é vendedor. O que acontece é o seguinte, por exemplo, vou te dar um exemplo. Chegou lá, China. Só a China veio para abrir o Brasil. Pediu indicação para o Ministério da Agricultura nos governos passados. Já pensou se essa galera resolver comer a nossa carne? Vai acabar tudo que é boi. Não vai. Aí é que está. A gente tem... Hoje, a produtividade da pecuária do Pará, ela ainda é baixa. A gente tem aí uma cabeça por hectare. A gente pode chegar a 3 cabeças por hectare. Então a gente pode crescer ainda mais? A gente vai chegar lá entre o primeiro e o segundo produtor? Mauro, eu te dou o exemplo aqui de Castanhal. Município de Castanhal, que tem a chuva, você tem terra abundante, você tem boas áreas para pecuária, está aqui próximo da capital, próximo do porto, próximo das indústrias. Você não tem hoje 30 mil cabeças no município. Então, o que acontece? Você pode ampliar, a pecuária ela pode ser lucrativa, a gente tem números aí que você pode oferir até mais de R$1.000 por hectare com pecuária, projetos que já são vencedores. Então, o que acontece? Nós precisamos dar mais lucratividade para o pecuarista, para ele poder desenvolver, investir em tecnologia e, com isso, ele não vai entrar de jeito nenhum na mata. Então, a gente acha que a cadeia, por exemplo, curtume, nós temos 8 plantas de curtume no estado do Pará, que é da cadeia. Nós temos graxarias que produzem farinha de carne e osso, sebo, no estado do Pará. Tudo da cadeia da carne. Então, se fragilizar a cadeia da carne, por o que nos preocupa é que a Depará, ela tem um número lá, mas o IBGE tem outro. Então, o secretário até ficou de verificar, de fato, esse número do rebanho. E o que a gente busca é agregar valor no produto, até porque... Esse nosso couro é exportado também, Daniel? O couro está com uma dificuldade muito grande mundial. Você sabe que a concorrência com o couro sintético, ela veio para ficar. Porque o couro sintético, o cara coloca lá numa máquina, uma bobina, e ele vai fazer o estufamento de vários... E o couro bovino, ou seja, o couro natural, ele é artesanal. Então, por exemplo, você compra um automóvel hoje, o cara te fala que é couro sintético. Isso aí nós temos que buscar. Aí é um trabalho que precisa ser feito, inclusive com os ambientalistas, porque o couro sintético ele é feito de petróleo. Então, o couro natural, se você tem um compliance ambiental como nós temos, além de que ele é mais confortável. É a seguinte pergunta, nós já vimos que a carne de São Paulo não é tão boa quanto a nossa, mas é mais valorizada porque tem melhores contratos. Eu lhe pergunto, nós não temos um problema, e você já falou que já foi sanado, com referência a doenças passadas e que essa imagem ainda ficou? Nós ainda temos hoje uma grande quantidade, mas do ponto de vista sanitário, nós ainda temos uma imagem ruim da nossa carne? Não, pelo contrário. O status sanitário do Pará hoje é o mesmo status sanitário de São Paulo, mesmo status. O que faltou foi, de fato, aí lobby. Foi lobby e o poder da... Um trabalho de divulgação também? Não, o exterior, Mauro, ele não sabe, ele compra carne do Brasil. Ele não sabe se é de São Paulo, se é do Pará, se é do Mato Grosso, se é do Goiás. É verdade que tem plantas aqui no sul do Pará que embalam com o endereço de São Paulo? Não, isso é proibido. Se eles estão fazendo isso aí, teoricamente, é crime sanitário. É crime, o Ministério da Agricultura tem que embargar. Porque as empresas são as mesmas. As mesmas. Mas aí o que acontece? Aí o que eu quero te dizer, eles têm plantas as maiores, estão no Sudeste, porque foi de onde começou, isso lá atrás. Então, eles temem muito a concorrência, Mas não existe um mundo, por exemplo, a China. A China, ela vai comprar daqui, vai comprar de outros países. E a gente tem que aproveitar, o Estado do Pará tem que aproveitar a logística de Vila do Conde, por exemplo, para você colocar uma carreta em São Paulo, você gasta aí de 15 a 18 mil reais no melhor mercado. E se a gente colocar um container em qualquer lugar do mundo, você vai gastar aí 10 mil. Então você respondeu aquela minha pergunta, é mais interessante mandar para o exterior porque a logística é mais barata. Mais barata você traz... Então você tem uma lucratividade maior em exportar para o exterior do que mandar por carreta para São Paulo. Além do que os mercados hoje, como China... Europa, porque o que acontece não é... E você não tem uma logística de cabotagem que pode mandar para São Paulo via marítima? Não, você ainda não tem. Eu até vi uma entrevista esses dias do presidente do sindicato vamos dizer, da navegação de cabotagem, mas seria um sonho, uma coisa interessante. O Brasil ainda ele é muito dependente do transporte rodoviário.
Isso é... E eleva os custos, sem sombra de dúvida. Você acabou de provar isso. E a pecuária no Pará, nós temos custos já para colocar o boi na indústria, né? Você sabe que nós temos um problema logístico. Nós temos aí as estradas são ruins, mas não é. O estado do Pará é um estado novo, né? Você tem aí a chuva que prejudica essa época do ano, complica, as estradas ficam muito ruins, então o custo logístico para colocar, fora que nós temos na indústria do Pará uma energia cara ainda, até ouvi o governador trabalhar isso lá em Brasília essa semana, e tem que parabenizar, porque a nossa energia é cara. Nós temos uma mão de obra ainda que precisa de qualificação. A Federação da Indústria ela tem um trabalho forte com a qualificação através do SESI e Senai, mas precisa trabalhar melhor ainda. Daniel, nós temos uma população bovina quase 3 vezes maior do que a população humana no Pará. Tem 3 boi para cada paraense, não é isso? Então é um estado de boi. Isso. Mas nós temos quantidade e agora o mercado comprador, aquele que tem principalmente dólar na mão, dólar e euro, ele quer qualidade e não mais quantidade. Ele já começa a estipular o tipo de corte, ele já quer estipular até como o boi nasce. Isso. E nós temos que nos adequar a isso. Nós vamos a um breve intervalo e na volta eu quero saber qual é a adequação que o Pará está fazendo em nível de carne para satisfazer a necessidade do mercado comprador. Ok? Perfeito. Tá? Eu volto já.